Oi, pessoal! Tô aqui improvisando porque vocês não vão acreditar. O meu tripézinho acabou de quebrar. Neste minuto. Olá! Vamos entrando aqui, aguardando a Marina. Oi, gente! Eu tô aqui com malabarismo, tá? Tentando. A gente agora virou escravo desses tripés, não? Eu não sei se vocês também sentem isso, mas agora que ele deu pau aqui que eu tô vendo como a minha vida é diferente com este tripé. Ai. Deixa eu ver aqui. Uma solicitação para participar. Não. Queridos, como é que vocês estão? Pois é, Edson, esses acidentes acontecem. Aí a gente vai improvisando. Eu acho que isso mostra bem também as nossas relações de casal, não é? Numa relação na conjugalidade, a gente também tem que lidar com imprevistos muitas e muitas vezes, né? Oi, olá, Ricardo. Nossa, quanta gente entrando. Gente, obrigada por vocês estarem aqui com a gente, falando, iniciando, né, a nossa conversa sobre traição e ciúme. São temas difíceis, espinhosos, não é? E acho que todo mundo quer de verdade viver grandes amores. As pessoas não querem se sentir menos importantes ou negligenciadas. Quem já não se sentiu com ciúmes? Quem já não se sentiu inseguro? Quem já não se sentiu assim em uma relação? Hoje a gente vai estar falando sobre relações de afeto, afetivas sexuais, mas os ciúmes, a gente sabe que ele tá em várias relações, né? A gente pode ter ciúmes de um amigo, uma amiga, a gente pode ter ciúmes de um irmão, uma irmã, né? A gente pode ter ciúmes no trabalho, né? Porque deu uma promoção para um colega e não pra gente. Enfim, o ciúmes ele faz parte das nossas relações, o ciúmes ele faz parte da nossa humanidade. Mas às vezes ele acaba extrapolando os limites e trazendo dor, trazendo dificuldade, né? Quanto, Denise? O quanto que então eu posso ter ciúmes, né? De que jeito abordar os ciúmes? Se alguém já viveu isso, conta pra gente aqui, né? A gente distingue na psicologia dois tipos de ciúmes. Um ciúmes que é tido como normal, né? Uma insegurança, uma fase da vida deste casal em que um dos dois se encontra um pouco mais inseguro, enfim. Ou um ciúme que pode ser patológico, né? Que aí é aquele ciúme que vem com posse, que vem com controle e que vem numa tentativa de destruir o outro para que eu possa ficar um pouco melhor, né? Tem até um nome, esse ciúme mais patológico a gente chama de síndrome de Otelo, né? E é um ciúme que hoje em dia muitas pessoas têm vivido isso e vivido isso com muita dor. Quando chega uma relação a dois, quando ela chega neste lugar em que o ciúme vira o protagonista, em que o ciúme acaba exercendo um papel de autoridade, controle sobre aquela relação, né? Esse casal precisa de ajuda, né? Essa pessoa que acaba ocupando este lugar, né? O ciumento, o que controla, o aciumenta que controla, precisa de ajuda. Às vezes até, gente, uma ajuda medicamentosa, né? Então é um processo
em que essa pessoa vai precisar de muito auxílio. E eu sempre digo que é importante a gente olhar para as nossas relações. Como é que a gente não deixa chegar nisso? Como é que a gente tenta conversar sobre isso com teu parceiro, com tua parceira, de forma franca, honesta, né? Então, se você sente ciúmes em algum momento, em alguma situação, acho que a gente pode trocar com o nosso parceiro ou nossa parceira. Isso faz parte da construção da intimidade do casal, né? Dizer de maneira franca, olha, não tá legal, eu tô enciumado, tem alguma coisa acontecendo, isso é fantasia da minha cabeça, tem coisas reais no que eu tô vendo, né? Então dizer isso pro outro, compartilhar com o outro, porque o ciúme, ele começa aqui, né? Nas nossas fantasias. E aí, se a gente não compartilha a fantasia, ela cresce. E às vezes ela cresce de um jeito que ela não representa o real vivido. Alguém já viveu isso? Olha só, eu tô usando o do Instituto e tem uma pessoa que entrou com o meu aqui, gente. É meu marido. Que eu tô usando dele, que tem o Instituto, e ele tá entrando aqui. Então, a Denise Figueiredo é o marido, tá, gente? Que tá olhando a live. Então, quem é que daqui, que tá aqui hoje com a gente, nessa live, e que já viveu alguma situação como essa, né? E quais as estratégias pra gente lidar com isso? Ciumento ou a ciumenta sofre muito. É um lugar de grande sofrimento. Por isso precisa de ajuda, né? De muita ajuda. E a nossa live fala tanto de ciúme quanto traição. E por que a gente escolheu esse tema para falar hoje aqui com vocês, né? Tem uma pessoa aqui compartilhando com a gente que na família era constante. Interessante você estar trazendo isso, porque é um padrão que pode se repetir. Se a gente vem de uma família em que existia o ciúme entre pai e mãe, a gente aprende pelos nossos modelos, não é? A gente pode repetir esse padrão na nossa família construída, na nossa família nuclear, né? Tem alguém falando aqui, pelo menos na minha relação, as redes sociais potencializaram a questão do ciúme. Nossa, muito obrigada por você compartilhar isso. Adri, a gente fez uma pesquisa há um tempo atrás aqui no Instituto, levantando os maiores motivos de briga entre os casais brasileiros. Antes da pandemia, o top primeiro da lista, né, vocês que nos acompanham talvez até já saibam, era a questão da bagunça na casa, desorganização na casa. Esse era o maior motivo de briga entre os casais brasileiros. Depois, logo pós-pandemia, nós fizemos uma outra pesquisa. Na verdade, a gente repetiu aquela pesquisa, atualizou aquela pesquisa, tentando identificar quais os motivos, os maiores motivos pelos quais os casais estavam brigando na pandemia. E Adri, este motivo do celular entrou como top primeiro da lista, né? Então, acho que você tem toda a razão. A questão das redes sociais hoje, a web, né, ela entrou na nossa vida, é o terceiro da relação. E como é difícil para nós, casais, né, administrarmos isto, o tempo com a tela. Porque tudo que a gente faz é com a telinha. A gente está aqui agora na live, a gente trabalhou com a telinha, a gente conversou com a família pela telinha. Agora, de novo, a gente está na fase vermelha, né? Todos nós, mais uma vez aí, com tudo fechado, tudo que a gente faz é pela telinha. Então, essa telinha acaba ocupando um lugar de destaque na nossa vida, nas nossas relações, na nossa casa. Como é importante a gente conversar com o nosso parceiro sobre isso, com a nossa parceira.
como é importante a gente combinar, fazer combinados. Bom, o quanto é que o celular entra? Qual o momento que a gente vai ficar, só eu e você, sem o terceiro elemento? Porque o que a gente vê muito aqui no Instituto do Casal, os casais que a gente atende, essa é uma questão constante trazida por eles, que é assim, parece que do outro lado da tela tem algo mais interessante do que eu aqui. E aí eu me sinto abandonada, eu me sinto desinteressante, eu me sinto rejeitado ou rejeitada. E aí o ciúme vem. Então, como é importante a gente limitar, colocar, fazer acordos, né? Dizer, olha, agora é um momento só nosso. Tira o terceiro elemento. Ninguém quer namorar com o terceiro elemento, né? Se é uma relação de parceria, uma relação conjugal, vamos tentar colocar o celular no lugar dele, né? E não no meio de nós. Esse é um ponto importante, né? E aí, façam combinados. Essa é uma boa estratégia para administrar ciúmes, né? Não estou falando do patológico, tá? O ciúmes mesmo normal, que a gente sente, nós somos humanos e sentimos isso, né? Tentem conversar com seus parceiros e suas parceiras. Tá? Tô recebendo aqui ajuda do meu marido, que ele tá aqui tentando, me mostrando algumas perguntas. Hoje a gente colocou, né, lá no nosso, aqui no Instituto, e aí algumas pessoas estão me perguntando aqui, ó, homens que traem e não se separam, quais os motivos que levam a essa situação? Gente, que questão importante essa, não é? Muitas vezes, uma traição, a gente já entra na questão da traição, ela não é porque a relação está ruim. Olha só, existe um mito de que a pessoa só trai quando a relação está ruim. Isso é mito, nem sempre acontece isso. Às vezes a relação pode ser uma boa relação, sim, e a pessoa trair. Porque o que a gente diz aqui também? Que a traição é muitas vezes uma questão de escolha. Então, pessoas traem porque a relação não está boa. Pessoas traem mesmo a relação estando boa. Pessoas traem porque querem se separar. Pessoas traem mesmo não querendo se separar. Então, existe diferentes combinações. Não é uma questão muito clara. Ah, só traiu porque aconteceu tal coisa. É mais complexo do que isso. Uma outra pergunta que fizeram é: depois de uma traição, existe a possibilidade de reconciliação? Existe a possibilidade de continuar no mesmo casamento? Sim, muitas vezes sim. Nem sempre a traição termina com casamentos. É claro que é uma ruptura no jeito que aquele casal funcionava. É uma ruptura no modelo de funcionamento daquele casal. E talvez esteja denunciando que algo ali precisa ser mudado, revisitado, ressignificado, né? Então, neste sentido, às vezes a traição, ela pode também trazer a possibilidade para este casal se reencontrar de outros jeitos. Pode trazer para esse casal uma possibilidade deles renegociarem os jeitos que estão vivendo esse casamento, essa conjugalidade. Então, quando a gente fala de conjugalidade, quando a gente fala de afeto, né, as coisas elas não são simples, elas são mais complexas, né? Não é sempre, aconteceu isso por causa daquilo. Não, aconteceu isso por causa de diferentes coisas. Tem alguém me pedindo, Jeane, para entrar. Não. Se alguém estiver me ouvindo, a Bia, que deve estar participando aqui, Bia, pede para Marina me chamar pelo celular do Alcides, porque eu tô com o celular. O celular dela. Pelo seu celular, mas aqui, me chama por esse celular aqui, tá?
para ela poder entrar. Então, gente, outras perguntas que vieram aqui, né? Qual é o limite? A gente estava falando do ciúme. Qual o limite do ciúme patológico e do ciúme normal? Né? Como é que eu sei, Denise? Bom, tem várias coisas. Quando te traz muito sofrimento, quando você começa a misturar fantasia com realidade, isso talvez você precise de ajuda. É um ciúme patológico, né? Agora, eu tô num bar com o meu marido, o meu namorado, e uma pessoa começa a olhar pra ele, pode gerar um ciúmes, né? E aí a gente pode até dizer, olha, tô vivendo uma situação desconfortável, não tô bem aqui, podemos sair desse lugar? Podemos fazer uma outra coisa? A gente pode também compartilhar as nossas vulnerabilidades com o nosso parceiro ou a nossa parceira. Isso é muito, mas muito importante, né? Todos nós, numa relação a dois, vivemos vulnerabilidades. E a gente precisa dizer para o outro quando a gente se sente mais inseguro, insegura. Eu tô vendo aqui... estão me dizendo aqui que a Marina vai entrar. Entra aí, me chama aqui que eu já te coloco. Bom, uma outra pessoa me perguntando aqui. Como lidar, como administrar, né? Que o marido tem ciúmes da mulher. Peraí, como lidar se acha que o marido tem ciúmes da mulher ganhar mais que ele? Na questão financeira. Hoje em dia a gente sabe, as mulheres estão aí no mercado de trabalho, né? É um novo momento, a gente vive um momento muito especial em que muitas mulheres estão aí em busca das suas realizações profissionais, né? E às vezes sim, né? Uma mulher pode ganhar mais do que um marido numa relação. Eu digo sempre, vocês estão juntos? Vocês fazem parte do mesmo time, né? Tentem conversar sobre isso. Vocês não estão em times opostos, então conversem sobre isso, né? O fato dela ganhar mais pode ajudar vocês como casal. Então falem sobre isso, né? Falem sobre as finanças de vocês, porque isso pode ajudar a administrar um pouco melhor essa questão do ciúme, né? Talvez seja uma relação que tenha mais competição. E a pior pessoa para a gente competir é com o nosso parceiro, a nossa parceira, né? Isso não funciona. O Ju tá colocando aí que amanhã eu vou estar a gente vai estar no Instituto do Casal, vai estar nessa R21, TV R21, falando sobre finanças e conjugalidade, né? Então, talvez vocês precisem de ajuda. Presta atenção, se sua relação é uma relação de competição com o teu parceiro ou tua parceira, isso não é legal. É uma das patologias que a gente trata aqui no Instituto do Casal, né? Uma outra patologia que pode aparecer é na área da conexão, na área da intimidade. E quando você desconfia do outro, estas áreas ficam afetadas. A gente não consegue ficar conectado com quem você desconfia. Você não consegue ter intimidade com quem você desconfia. Então a gente precisa tomar muito cuidado para que a desconfiança não protagonize as nossas relações, né? E se ela protagonizar a nossa relação, né, provavelmente vocês vão viver mais momentos difíceis do que momentos agradáveis em casal, né? Quando tiverem aí com ciúmes, compartilhem com seus parceiros e suas parceiras. Não fiquem aqui, remoendo sozinhos, porque isso pode levar a gente a fantasiar coisas, a ter uma percepção da realidade diferente do que realmente ela é, né? Tem muitos filmes legais que falam sobre isso. Vou até dar uma dica para vocês aqui. Uma série mexicana, que eu comecei a assistir, acho que chama Enamorados, né? E ele mostra bem isso, algumas cenas de ciúme em que aconteceram por conta da fantasia que não foi compartilhada, né? E não era nada daquilo.
Então, sempre se perguntem, né? Será que o que eu estou vivendo, sentindo, pensando, realmente é o que está acontecendo? Eu preciso de um dado de realidade. Tá? Alguém falando aqui, ó, a traição masculina muitas vezes é culturalmente aceita. Jovens casais estão experimentando mais os relacionamentos abertos. Na sua opinião, essa nova realidade muda o entendimento de traição? Olha só, acho que são duas coisas que você está trazendo, muito legal. Terapeuta Mônica Zagalo, obrigada por estar aqui compartilhando com a gente. Duas coisas, você tem toda a razão. A traição masculina ainda assim é uma situação mais aceita socialmente. Por quê? Porque a gente tem um histórico de patriarcado. A gente tem um histórico em que o masculino ao masculino sempre foi permitido ter uma vida pública em que as traições eram permitidas, né? Historicamente a gente tem isso. As mulheres ficavam em casa, protegidas no privado, e os homens podiam ter as suas vidas públicas. E isso sim, ainda sentimos o impacto dessas questões. Por isso tantas lutas femininas, tantas lutas para que a gente possa ter uma equidade nas questões do gênero, né? Às vezes ainda muito, a gente vive um Brasilzão, né, com muitas culturas dentro do Brasil, então tem alguns lugares que ainda homens que traem são vistos como garanhões e mulheres que traem são vistas como vadias. Então isso ainda é muito forte, várias pesquisas mostram isso, né? E a segunda coisa que a Mônica trouxe, né, os casais experimentando novos jeitos de se relacionar, relacionamentos abertos, né? Mônica, o que eu tenho visto, e aqui no consultório, no Instituto do Casal, chegam, né, casais com diferentes tipos de relação. Quando a relação está combinada, olha, na nossa relação vai ser uma relação aberta, a traição ela é entendida de um outro jeito, porque ela não tem traição, né? Só tem traição se você não segue a regra pré-estabelecida. Então, por exemplo, é uma relação aberta em que na quarta-feira você tem a chance de sair. Só que você não pode sair com pessoas conhecidas do nosso círculo de amigos. Você tem que sair com pessoas que ninguém daqui conhece. Então, se torna uma traição se a pessoa rompe com esse combinado. Então a traição sempre acontece quando alguém rompe um combinado. Mesmo nas relações abertas, terão combinados. Então não sei se eu respondi a tua pergunta. A outra pessoa, a Regiane, me pergunta aqui: uma situação que já vivi acontecendo é aquela que é a vítima do ciumento. Alimenta o ciúme do parceiro. Poderia explicar sobre isso? Sim. As nossas relações, legal a tua pergunta também, Regiane. As nossas relações, a gente vai estabelecendo um padrão ao se relacionar, não é? E muitas vezes a gente está ali envolvida e não percebe que o nosso comportamento pode sim intensificar o comportamento do outro. Porque é uma relação sistêmica. É uma relação que tem essa complexidade. Onde tem uma vítima, né? Tem sempre aquela pessoa que vitimiza o outro, né? Então, aquele que acusa, aquele que é acusado, enfim, sempre temos umas relações complementares. Então, é importantíssima essa tua pergunta. Se você está vivendo uma relação em que não tá legal, não é só o outro que tem que mudar. Você precisa mudar também, porque a gente vai criando relações de codependência com o outro, tá? Então a mudança numa relação de casal não é só de um, a mudança é dos que compõem a relação, tá? Deixa eu ver que mais que tem perguntas aqui, muita gente entrando. Andréia, que saudade de você, sejam todos bem-vindos. Eu tô aqui esperando a minha sócia entrar e nada dela.
Bia, cadê a Marina? Gente, acho que vocês estão perguntando coisas muito interessantes, né? Uma outra pergunta que estão fazendo, né, que tenho aqui anotado até, é como é que nós, mulheres, podemos viver relações de amor sem se sentir inseguras? Olha que interessante, né? Talvez a gente acredite que o amor ainda traz essa insegurança. É claro que quando a gente está vivendo alguns sentimentos, a gente se torna mais vulnerável, não é? Então eu acho que essa pessoa que me perguntou isso, talvez veja, signifique no amor muita vulnerabilidade. E nesse lugar, aí sim entra os ciúmes, entra a impotência, entra a sensação de traição. Outra coisa que eu acho que é fundamental a gente pensar, a gente conhecer a nossa história, conhecer as nossas famílias de origem, né? A Bia tá colocando aqui que o link do ao vivo já está, não entendi, Bia, fala de novo depois pra mim. A gente conhecer a nossa história. Então, se eu venho de uma família em que eu vi muita briga, muitos ciúmes, traição, se isso não tá tranquilo dentro de mim, né, talvez, né, eu vá repetir um padrão na minha família escolhida, lá na minha família nuclear, quando eu for casar, quando eu for ter um namorado. Então, fiquemos muito atentos a isso, a não repetir um padrão, a olhar para os padrões que a gente teve como modelo. Aquilo que foi bom, a gente mantém. Aquilo que for ruim, a gente pode ir até para o contramodelo, né? Acho que isso é importante, tá? Quem mais, gente? Se alguém tem mais aqui... estão me colocando aqui... Deixa eu ver uma coisa. Estão avisando que amanhã vai ser... Se alguém quiser amanhã acompanhar... Vai ser às 8h30 da noite, o canal, acho que tá tudo descrito no site do Instituto, tá? E na quinta-feira, a gente também vai estar na CNN, aí é com outro assunto. Então amanhã vai ser sobre finança, e na quinta-feira vai ser um tema que eu não gosto muito, mas a gente precisa falar, quando o amor acabou. Então são temas diferentes. Tá bom? Eu tô olhando aqui, quem mais? Deixa eu ver quem mais entrou aqui.